Olá, meus queridos. Todos nós precisamos de salvação. Lucas 19:10 diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Uma expressão bíblica retrata muito da questão da natureza de Jesus, né? 100% divino, 100% humano. Mas muitas pessoas perguntam, né, por que eu preciso ser salvo, né? Por que a gente precisa de salvação? Nós não temos as nossas vidas sob controle, não há muitos outros em condições muito piores do que nós, né? Nós não matamos ninguém, alguém já te falou isso, né? Eu não matei ninguém, eu não faço mal para ninguém, tampouco eu roubei, tampouco eu menti, né? Pelo menos não habitualmente, né? Porque as pessoas dizem que elas não mentem, né? Mas em alguma situação da sua vida você já mentiu, com certeza, né? Mas a Bíblia é clara quando ela diz que não há um justo, nenhum sequer. Por melhor pessoa que você seja, por mais boas obras que você faça, você é pecador. Como todo e qualquer um de nós somos pecadores. Porque erramos por palavras, por pensamentos, por atitudes, né? Muitas vezes as pessoas não acham que pecado é algo, roubar, matar, torturar, cobiçar, traição, adultério, prostituição. As pessoas acham que esses são os pecados. Não. Quando você inveja alguém, quando você cobiça aquilo que é de alguém, quando você fala uma mentira para alguém, quando você tem uma atitude que entristece aquela pessoa, você está pecando. E quando você pratica pecados contra você mesmo, você se automutila, você se acha a pior das pessoas, você sempre está se criticando, você nunca está satisfeito com a sua aparência, com quem você é, isso também é pecado. Então não existem pecados grandes e pecados pequenos. Pecados são pecados. Se você não se dá bem com as pessoas, se você maltrata a sua família, se de alguma maneira, né, você guarda ressentimento das pessoas e você briga com aquelas pessoas e as pessoas brigam com você, então tudo isso é pecado, né? Então, as pessoas acham que por ser íntegras, eu pago as minhas contas em dia, eu mantenho tudo certinho, a minha família, né? E então elas acham que isso, elas não veem necessidade nenhuma na salvação de Deus, né? Em Cristo, né? Muitas religiões não pregam sobre salvação. As igrejas, as religiões, muitas vezes elas pregam, não, se eu fizer o bem, Deus vai me abençoar e vai me salvar, eu vou para o céu se eu fizer o bem. Não. Você só vai para o céu se você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E só dar a Ele culto, apenas a Ele a adoração da sua vida. Boas obras, você pode fazer, é importante que todos nós façamos as boas obras. Para isso estamos aqui, para ajudar o nosso próximo e sermos ajudados. Mas isso não é garantia para o céu. A Bíblia é muito clara, diz, né? A fé sem obras, ela é morta, mas ao mesmo tempo tem que existir a fé, né? Tem que existir o comprometimento e o relacionamento com Deus. Então, as pessoas vivem num dilema, né? Querendo dizer que Jesus ele veio à Terra para morrer pelos pecadores, mas foi naquela época. Tem gente que fala isso, foi naquela época, não foi por mim. Olha só que absurdo, né? E a humanidade continua. Jesus morreu por nós, para as gerações daquela época e para as gerações que viriam até chegar a nós e as nossas gerações posteriores que virão. Então, não faça essa mistura. Não tire a divindade de Jesus. Muitas pessoas estão tirando a divindade de Jesus, estão colocando Jesus como se ele fosse um profeta qualquer, ou estão assemelhando a ele a outros fundadores de religião, né? Então, na cruz, o único que passou pela cruz, né, foi Jesus. Ele suportou a punição pelos pecadores, né? Ele suportou a punição pelos pecados. Então,
a obra da expiação do Senhor Jesus Cristo, ele beneficiará todos aqueles que abandonarem os seus caminhos obstinados e depositarem nele a sua fé. Esse é o princípio básico, né? Então, todos nós precisamos de salvação e todos, sem exceção, são chamados a aceitá-la. Jesus disse, né? O que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Então, meus amados, eu quero deixar essa mensagem para você e dizer que ninguém obtém favor de Deus apenas com uma suposta vida correta, politicamente correta, irrepreensível, né? Há um caminho, e somente um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Então, analise bem as suas convicções, né? Porque elas podem mudar. Nós podemos mudar, mas a palavra de Deus, que está escrita na Bíblia, ela jamais mudará. Ela não muda nunca. Eu quero deixar essa mensagem esclarecer, né? Porque você precisa ser salvo. Por isso. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. E você precisa reconhecer a sua condição de pecador. Reconhecê-lo como seu Senhor. E viver a sua vida para o louvor dele, não para o seu louvor. Buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas serão vos acrescentadas. Não vamos inverter a ordem dos fatos? Não inverta. Primeiro o reino de Deus. Primeiro Jesus. As outras coisas, sua vida, seu trabalho, dinheiro, casa, carro, educação dos filhos, e serão acrescentadas. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. É por isso que nós precisamos ser salvos. Shalom, paz e prosperidade.